Professor, duas coisas que eu vi no projeto, pouca gente está falando disso, embora seja óbvio, então vou falar aqui, não é novidade para ninguém que conheça, mas vamos lá. Primeiro, todo trabalhador terceirizado tem que ser registrado em carteira. Essa é uma das imposições do projeto. Segundo, não poderá ser terceirizado aquele trabalhador que mantiver relação de habitualidade, de pessoalidade e de subordinação. Queria que o senhor explicasse isso para a gente. O que significa? Significa que tudo que está na CLT será mantido. Isso é que está na CLT. Se você tiver uma relação de subordinação, de hierarquia, em que o empregado terceirizado passa a receber ordens do contratante, quer dizer, a empresa contratante passa a tratá-lo como se o empregado fosse seu e não da contratada, não do prestador de serviço, e exige que seja aquele senhor João o prestador de serviço e não o Joaquim, pessoalidade, vai caracterizar vínculo empregatício. E a empresa contratante, pelo projeto de lei, será espetacularmente penalizada, mais do que o normal, por praticar um expediente ilícito de subterfúgio ao vínculo empregatício. Que hoje já acontece. Mas o projeto de lei penaliza mais isso aqui. Então, se o empresário está achando que com essa terceirização ele vai poder pegar os empregados da prestadora de serviço e tratá-los como seus empregados, ele está iludido. É bom que ele se esclareça logo. Não vai acontecer isso não, porque isso será uma fraude grave. Mas, professor, na área, vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece. Toda empresa de algum tamanho tem uma área de TI. E muitas dessas áreas de TI são terceirizadas. Então, a empresa prestadora de serviço e tal. Quando vem a empresa terceirizada, ela vem através de pessoas, são pessoas com as quais a gente estabelece relações pessoais de confiança e tal. E a qualidade do trabalho deste ou daquele profissional da empresa terceirizada pode ser melhor ou pior. Então é natural que, na hora de chamar um serviço, diz, olha, eu gostaria que viesse fulano de tal, que é muito talentoso. E ele vem. Cria-se uma relação pessoal. Depois eu digo, olha, apronte isso até as 3, porque eu tenho uma reunião. Cria-se uma subordinação, ele dá ordens. Isso já acontece. Já acontece. Ou seja, isso vai ser considerado uma grande... vai ficar reforçada a ilegalidade. Mas isso não vai mudar. Isso não vai mudar. O que você espera numa terceirização de TI? Eu tenho uma empresa de TI e eu estou precisando desenvolver um subsistema aqui para o meu sistema principal, que eu não tenho especialidade em fazer isso. Eu contrato uma outra empresa e falo para ela, olha aqui, eu vou fazer um contrato com você para um serviço específico. E ele vai definir com muito detalhe qual é esse serviço, qual é a tarefa. Só isso que vai ser possível. Esse subsistema será produzido por você, que é especialista nisso. Eu quero te contratar como pessoa jurídica, não como pessoa física. Você vai me entregar esse serviço. Você pode fazer isso no seu escritório, você pode fazer isso aqui. Mas eu não tenho nada a ver com você, nem com seus empregados. Eu tenho que ver com o processo que você vai usar para me entregar esse serviço. Tecnicamente, eu quero que sejam respeitadas tais e tais normas técnicas. Só. Essa é a terceirização sadia, legítima. Onde que a nova lei prevê. Onde você contrata um serviço e não uma pessoa. É isso. Agora, professor, nós temos, nesse momento, a súmula 331, a CLT ali, e 13 milhões de trabalhadores brasileiros terceirizados. Essa é a realidade de hoje, com aprovação ou não dessa lei. Essa terceirização é uma espécie assim, de expressão da realidade. Ela corresponde a 30% dos trabalhadores com carteira assinada. Então é a realidade falando mais alto. É a realidade do capitalismo, a realidade das relações capital-trabalho. Então isso aí já provou que está acima de qualquer legislação. Como é que o senhor acha que vai ficar essa situação? Se porventura esse projeto não for aprovado, que é uma hipótese que não é tão absurda. A pergunta é ótima, não é? Porque nessa discussão da terceirização, eu fiquei com a impressão que para muita gente, o que o Brasil estaria fazendo era inaugurar um novo sistema, trazer um novo sistema de trabalho. Uma novidade incrível. Esse sistema existe, é parte da realidade. O que nós estamos buscando é regulamentar melhor isso aqui. É dar mais proteção para quem trabalha. Segurança jurídica, isso que já existe. Proteção ao trabalhador e segurança jurídica para quem contrata, não é isso? Não é nenhuma novidade, isso é parte da realidade. E todas as economias do mundo trabalham na divisão do trabalho como esse tipo aqui.
Isso terá que ser feito de um jeito ou de outro. Da forma que está, nós vamos ter todos esses problemas que hoje já assistimos. Você contrata um serviço terceirizado e você não tem certeza se ele vai ser considerado lícito ou ilícito pelo magistrado. E o que isso continua. Né? E o que você faz como investidor? Você se retrai. Você não tem coragem de investir. Você não tem segurança. Ou a empresa vai pensar 5 vezes antes de contratar. A imprevisibilidade, ela segura, ela trava o investimento. É por isso que os sindicatos patronais falam na possibilidade de aumentar a geração de vagas de emprego. O senhor acredita que essa lei pode ter esse efeito de eventualmente aumentar a oferta de emprego? Esse é um dos fatores. Quando você dá segurança e dá previsibilidade para o investidor, ele vai fazer um contrato sabendo que não vai ter problema pela frente. Não é? Agora, você tem uma empresa que moe laranja, porque faz de suco de laranja. De repente, vem a Justiça do Trabalho e diz assim, olha, todos aqueles catadores de laranja que estão entregando laranja para você, terão que ser integrados no seu quadro de pessoal. E você vai ter que pagar juros, correção monetária, multa e os encargos sociais atrasados. E mais uma multa especial que eu vou lhe dar, que é um caso real este aqui. Isto dá uma insegurança para o investidor que ele pensa 2 vezes para fazer uma nova fábrica de suco de laranja. Professor, agora, houve um detalhe, uma mudança de última hora que acabou retirando uma das previsões do projeto original, que é a possibilidade das empresas estatais terem a terceirização. Aí eu vi um artigo que o senhor escreveu outro dia, chamando a atenção para o caso, por exemplo, da Petrobras, não foi isso? Como é que a Petrobras vai ter que manter mergulhadores, soldadores de fundo de mar, construtores de navio e tudo mais, é isso? Esse eu acho que foi um lapso aí na hora da votação. Que os estatais ficam fora. Foi muito atabalhoada, tiraram as estatais. Eu tenho a impressão que essa é uma das coisas que serão fáceis de serem corrigidas no Senado, porque é tão gritante essa proibição, porque você vai sacrificar as estatais em relação às concorrentes dela privadas. Porque só para o telespectador entender, a Petrobras hoje, ela contrata um mundo de terceirizados. A Petrobras contrata mais de 300 mil. Imagina se todo mundo tiver que virar quadro funcionário fixo, da Petrobras. É inviável, né? No mundo inteiro o petróleo terceiriza 2/3 e tem 1/3 de pessoal. A Petrobras é igualzinha. Claro. Igualzinha. Para fazer uma pesquisa sísmica, transporte de petróleo, etc, etc. Agora imagina você falar assim, bom, Petrobras, você não pode terceirizar, tem que incorporar tudo isso no seu quadro, benefícios, salário, etc. E Shell, você pode terceirizar à vontade, BP. Estabelece uma concorrência selvagem. Agora, ninguém discutiu isso no Congresso, isso passou lá. Passou, mas eu acho que ali estava um clima que, como o senhor falou, é o clima. Agora, professor... Eu acho que o Senado tem condições de corrigir isso. Professor, a gente está falando de pagamento por trabalho e, por tradição, a gente paga tempo, né? A gente contrata ou a gente presta o serviço na forma de empréstimo de tempo. Fica à disposição por um tempo X, em geral 1 mês, e recebe um salário. O senhor vê alguma possibilidade, ou o senhor vê alguma mudança no tempo para que os pagamentos se deem por produção, por exemplo? Na relação de trabalho, de capital e trabalho. Pagamento por produção? Na terceirização, o que predomina é o pagamento por produção, porque você contrata um serviço. Você não está contratando pessoas, nem tempo, nem nada. Você quer aquele serviço feito. Você está pagando aquilo. Agora, na relação fora da terceirização, ainda predomina, como você falou, o tempo. Né? E esse é um processo que as empresas mais modernas estão procurando mesclar com desempenho. Mas aí tem com as o produto metas, final. Trabalha com metas. Isso é coisa normal, é você estabelecer metas para poder estimular desempenho. No Brasil, infelizmente, aqui e ali na Justiça do Trabalho, essa questão de metas é questionada. Exato. Porque, foi estabelecida uma meta que é exagerada, né? E isso aqui faz com que a Justiça do Trabalho venha e entre realmente é difícil, é precário esse conceito. Mas veja, Dmitry, veja bem, na legislação brasileira está muito bem colocado esse assunto, porque esse assunto de estabelecer metas e pagar por lucro ou resultado, ele está todo ele vinculado na negociação, não é a lei, nada que vai dizer qual é a meta a ser atingida. Quem vai estabelecer a meta são os empregados e o empregador. E pode ter até a participação do sindicato laboral, para dizer, olha, esta meta é viável, essa meta não é viável. E aí Agora, o que é absurdo é verificar aqui e ali
o juiz entrando nessa relação e falando, não, peraí, eu vou estabelecer diferente. Vocês estipularam aqui 3% a mais de produtividade, mas eu acho que é exagerado, eu vou reduzir isso aqui e vamos fazer por 2. O senhor acha que a Justiça do Trabalho vai entrar menos com a aprovação desse projeto? Ou vai aumentar a intervenção da Justiça do Trabalho, que, como disse o professor Delfim, não é que eles seguem a lei, eles fazem a lei. Agora o Congresso fez uma lei, será que a Justiça do Trabalho não vai dar uma interpretação e a gente vai ter uma surpresa adicional? O ímpeto da Justiça do Trabalho é sempre de aumentar a intervenção aqui no Brasil, né? O contrário dos países avançados, em que a Justiça do Trabalho apenas cuida de conflitos de direito, né? Desvios da lei, e não conflitos de interesse econômico. Pois é, mas aí entra uma questão, o Panunzio não vai me deixar fazer a pergunta completa, mas sobre as relações diretas do trabalhador e da empresa. A lei parece que não permite isso. Na Europa, a Sônia, a nossa repórter, mostrou que apesar da França ter toda aquela força da legislação trabalhista, os empregados e os patrões podem negociar diretamente. Se eu tiver tempo, eu vou dar um exemplo para responder. Pode responder. Pode responder? Pode responder. Veja bem, aqui no Brasil, muitos empregados pedem para as empresas reduzirem o horário de almoço de 60 minutos para 30 minutos, porque eles querem sair mais cedo. Isso. Ou não querem trabalhar aos sábados. E as empresas têm muito interesse também em reduzir para 30 minutos, porque termina mais cedo, economiza energia, etc, etc, etc. Então eles negociam, fazem um acordo e o sindicato laboral participa desse acordo e aprova isso. Pois é, nós temos uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, do Poder Judiciário, que diz o seguinte, não pode reduzir o horário de almoço, mesmo que negociado. Mesmo que acertado entre as essa era a minha pergunta. Então, as decisões tomadas numa relação direta capital-trabalho... não tem valor. Não tem valor. Mas qual é o racional da decisão? Eu imagino que eles conseguem inventar um racional. O racional é que isso é prejudicial à saúde do trabalhador.